chairman do grupo TBWA no Brasil e fundador da agência Lulara TBWA. Eu estou falando de Luiz Lara, que tem mais de 40 anos de carreira, se consagrou como um dos mais importantes e influentes nomes da publicidade brasileira. E depois de atuar na construção, no posicionamento de incontáveis marcas, coloca agora toda a sua experiência e história em um livro. JR Trade tem o prazer de receber Luiz Lara, que já vai contar tudo dessa novidade para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovana. É um prazer estar aqui no JR Trade. E para você que chegou agora, seja bem-vindo. O JR Trade é exibido pela Record News, também nas plataformas digitais da Record e tem a nossa versão em podcast, se você preferir ouvir a gente. Para começar, eu queria saber de onde surgiu a ideia desse livro bonitão que eu já vou mostrar aqui, ó, Alma Brasileira do Negócio. Vocês estão vendo aqui agora. De onde surgiu a ideia, Luiz? Eu acho que eu tive o privilégio de conviver e aprender, Giovana, com grandes publicitários. Eu pertenci a uma geração, primeiro, aberta para aqueles que nos antecederam. Eu estou falando de Alex Pericinoto, Júlio Ribeiro, Mauro Salles, Luiz Salles, Petrônio Corrêa, grandes líderes da propaganda que nos anos 50, 60, 70, na época da industrialização do Brasil, fizeram da publicidade um instrumento legítimo da iniciativa privada que permite às marcas darem um salto, e por isso que eu costumo dizer que a publicidade é a indústria de ponta da economia criativa, que a partir das grandes ideias, da soma da criatividade, tecnologia e dados, constrói, posiciona e conecta marcas. E a publicidade cresceu muito na década de 80, com a explosão da televisão, do rádio, do jornal, da revista, da mídia out of home, depois da internet. E eu tive o privilégio de conviver com uma geração de ouro. Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Marcelo Serpa, Jacques Leukovics, meu querido sócio, Clóvis Calia, Neil Ferreira e muitos outros talentos, impossível nominar todos. E eu quis contar um pouco dessa jornada em que eu vi a propaganda, muitas vezes, Giovana, educando, informando e entretendo os consumidores. Eu vi a propaganda virar bordão, entrar na memória afetiva, virar parte da cultura popular. Quando você fala da publicidade, educar as pessoas, nós estamos falando mesmo disso na origem da questão, né? Então, assim, uma publicidade que fala para mulheres que precisam aprender um novo jeito de usar sabão em pó, de uma nova forma de usar um absorvente também, por que não? Era um tabu feminino, Giovana, usar absorvente interno. A DPZ, numa campanha maravilhosa que a agência criou para Johnson & Johnson, fez mulheres poderem usar absorvente interno. Donas de casa usavam sabão em pedra para lavar roupa. A propaganda ensinou as donas de casa brasileiras a usar a máquina de lavar com sabão em pó e fez da Omo uma marca top of mind. A publicidade brasileira ensinou crianças a escovar dente com campanhas memoráveis contra as cáries da Colinos e da Colgate. A propaganda brasileira ensinou mães a deixarem de usar fralda de pano e usarem fraldas descartáveis. A propaganda brasileira fez com que a gente começasse a pensar em algo que a gente nunca pensa. Quando você pensa num carro, você pensa no design, no motor, na tecnologia e no amortecedor. Você não pensa nisso. O Washington Oliveto criou a campanha do cachorrinho da COFAP. E você, como adolescente, Giovana, viveu a experiência de muitas adolescentes aos 12, 13 anos de idade de usar o primeiro sutiã. São campanhas que entraram na memória afetiva. O meu próprio sócio, Jacques Leukovics, criou a campanha para Orloff. Pense em você amanhã. Exige Orloff hoje. Pensando na ressaca. E olha aí que o efeito Orloff entrou na cultura popular e toda vez que você compara Brasil, Argentina, Argentina e Brasil, a economia, você fala do efeito Orloff. Quando você foi falar em máquina de lavar, não tem comparação, surgiu uma campanha que virou bordão, não é nenhuma Brastemp. E assim são campanhas que fazem parte da nossa memória afetiva, que transformaram a vida dessas marcas. Por isso que eu falo a alma brasileira do negócio nesse livro. Porque a propaganda brasileira tem que ter a cara do povo brasileiro, tem que ter diversidade, tem que ser colorida, aqui o sol brilha e tem que mostrar o jeito de ser e fazer do consumidor e da consumidora brasileira. Dá para dizer que a essência do seu livro é a emoção do brasileiro? Sem dúvida, porque a publicidade é diferente do jornalismo. O jornalismo, com credibilidade, tem que ser literal.
Agora, a propaganda é sempre uma exacerbação da realidade, porque ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Toda vez que me perguntam para ser um bom publicitário, eu falo, seja humilde, porque nós somos uma intromissão no dia a dia das pessoas. Você hoje, Giovana, acordou com uma pauta pessoal e profissional lotada, mas do momento que você acorda ao momento que você dorme, a marca de leite que você tomou no café da manhã, o tênis que você usou para correr ou andar, o celular que você tem, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? A propaganda criativa, ética, que conecta marcas e pessoas. E que hoje, com a tecnologia, você recebe e produz conteúdo para as marcas que você gosta. Então, você conversa com as marcas. Hoje você recebe uma campanha, já manda pelo WhatsApp, já posta no Instagram, já faz um meme, já posta no YouTube, já vai para o Facebook, já vai para o TikTok, ou seja, a campanha se multiplica nas redes sociais. E nós, publicitários, contadores de história, temos que unir criatividade, tecnologia e dados para monitorar essa marca 24/7. Ô Luiz, uma coisa curiosa nesse livro, né, que ele revela também os bastidores da fundação da Liu Lara, uma das maiores agências, no caso, né, você é o fundador. O que dá para falar desse bastidor? Olha, é uma história de empreendedorismo, é uma história para os jovens que estão entrando nesse mundo multiplataforma, multitela, verem que há muita oportunidade. Porque a verdade, Giovana, é que aumentou o consumo de mídia no Brasil. Com TV aberta, TV a cabo, rádio, podcast, jornal, revista. Antes seria jornal todo dia, agora seria jornal o dia inteiro. Você vê notícia o dia inteiro. Você tem a mídia out of home, que é uma TV a céu aberto. Você tem as redes sociais. O fato é que existe muita oportunidade para essa nova geração. Como eu tive em 92, há 33 anos atrás, de ao lado do Jacques Leucovix, abrir a Liu Lara, uma agência então pequena, com poucos clientes, com uma equipe de apenas 40 pessoas, mas a propaganda é um setor de ponta da economia criativa que gera muitos empregos. São mais de 525 mil empregos. E segundo um estudo recente da Deloitte, cada R$1 investido em publicidade gera R$ 8,50 para a economia. Então nós começamos a Liu Lara com muita crença na criatividade e começamos a descobrir clientes. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar para uma marca de cerveja que até então não anunciava, a Skin Cariol, que se transformou em Skin e cresceu muito em market share. Nós tivemos a oportunidade de lançar uma marca de celular que não existia no Brasil, que foi líder de mercado durante muito tempo, que foram os celulares da Nokia. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar para o Banco Real, depois Santander, e criar a campanha do Banco da Sua Vida. Trabalhar para a TIM, Viver Sem Fronteiras, para Pernambucanas, da Nossa Casa para a Sua Casa, para Friboi, que nós criamos uma campanha de carne com o Tony Ramos, Pergunta se é Friboi, que virou um bordão nacional. Ou seja, eu costumo dizer que a publicidade, Giovana, cria uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. A verdade é que você não usa um chinelo Havaianas para você ir jantar fora com o seu marido só porque ele tem um solar de borracha adequado. Você usa porque é moda. Porque teve uma campanha linda feita pela UMAP BBDO, pelo Marcelo Serpa e o Zé Luiz Madeira. Havaianas todo mundo usa, com celebridades, com personalidades. E hoje a Havaianas é uma marca de moda exportada que vende na Europa a 40 euros o par. Você não usa um SUV da Nissan só porque faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você pode justificar em casa que você comprou o carro por uma decisão racional, mas você escolhe emocionalmente. Você gosta da marca Kicks. Ou você usa um tênis da Adidas porque você é apaixonada pelas 3 listras. O fato é que uma marca de esponja de aço conseguiu usar um garoto propaganda, como um Carlinhos Moreno, e durante 36 anos foi a campanha mais longeva do mundo que falou sentimentalmente com a dona de casa. A Sadia já teve um problema financeiro na crise dos derivativos em 2008. Mas nenhuma dona de casa deixou de comprar a Sadia no supermercado. E hoje tem a Seara concorrendo. Então a propaganda não obriga ninguém a comprar, mas ela acirra a competitividade em benefício do consumidor, da consumidora. E quanto mais bem informado, quanto mais bem informada, melhor você decide. Ô Luiz, e como que foi reviver tanta história para colocar um pouco no seu livro? Olha, bem que meu terapeuta falou e recomendou para escrever esse livro. Sendo muito honesto com você, foi uma catarse, porque é uma jornada e eu fiz questão, e não é uma egotrip. É uma história de crença, de altos e baixos, de empreendedorismo, de perder, de errar, de corrigir, de levantar,
E principalmente, Vinícius de Moraes já dizia, né, a gente se reconhece nos nossos amigos. Em publicidade, Giovana, ninguém faz nada sozinho. A agência de publicidade, que reúne profissionais de atendimento, planejamento, mídia, criação, produção debaixo do mesmo teto, emula as ideias, mas sem o veículo de comunicação, sem o elo digital, sem a plataforma digital, sem o anunciante, não existe campanha. Então, se existe um setor onde se pratica o capitalismo de valor compartilhado e onde impera o talento, a meritocracia, a criatividade, a força das grandes ideias, é o da publicidade. E é isso que eu procuro contar no livro. Essa viagem, essa jornada de tudo que mudou, tudo que evoluiu, mas o que não muda é a crença na força das grandes ideias. Você fala um pouco dessa evolução, porque você participou da evolução da publicidade e do consumo multiplataforma. O que você pode dizer da diferença da era de ouro, como você pontua no livro, versus esse momento, depois dos anos 2000, o que aconteceu na publicidade, se você pudesse resumir em poucas palavras? Aconteceu no mundo, aconteceu na forma de criar, produzir, distribuir e comercializar produto. Antes da pandemia, era inimaginável você pensar num app com a força da marca iFood. Agora está chegando Queta e 99 para concorrer. Você não tinha Uber no mundo e hoje você usa Uber para vir até aqui, os estúdios, fazer o programa da JR Trade. Você não tinha Airbnb e hoje você pode viajar e se hospedar numa casa do Airbnb. Então o mundo mudou. Mudou o jeito da sua jornada do consumidor, mudou o jeito que você pede comida, mudou o jeito de você comprar, que hoje você está aqui assistindo esse programa, você pode acessar um QR Code e comprar um produto, comprar um serviço. E a comunicação acompanha isso. A única certeza que eu tenho, Giovana, é que nenhum anunciante, nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Porque, como já disse o Madia, um grande consultor de marketing, consumidor é uma mistura de camaleão com canguru, é um camaguru. E você abandona a fidelidade a uma marca por outra marca, se aquela marca trocar janela para ficar auscultando o mercado e de olho no pulso, na mente, no coração do consumidor, por espelho para ficar se admirando. Então, se você é publicitário, seja humilde. Se você é publicitário, seja curioso. Vá para os bares, vá para os pontos de ônibus, vá para os pontos de venda, coloque a barriga no balcão e sinta aquilo que o consumidor está falando, está sentindo, está verbalizando. Não veja os posts, veja os comentários nas redes sociais. E é o que eu digo para o jovem publicitário, não fique trancado na tela do computador vendo referência global. Propaganda brasileira é colorida e tem que retratar o jeito de ser e fazer do brasileiro, a diversidade do nosso povo. A propaganda brasileira tem que ter alma brasileira. Bom, falando de novo do seu livro, porque um pouco de tudo isso está no seu livro, né? Como é que foi essa parceria de escrever com o Thales Guaraci, que também é um grande jornalista? É um grande jornalista, é um grande escritor, escreveu grandes biografias, começando pela do comandante Rolim Amaro. E eu acho que o Thales tem uma sensibilidade muito grande, porque ele acompanhou, Giovana, a era de ouro da publicidade, ele trabalhou em muitas revistas da Editora Abril, ele acompanhou esse crescimento da publicidade, é um profundo conhecedor do mercado, além de ser um grande e querido amigo. Então, foi muito prazeroso. Em apenas 3 meses, numa parceria oral e escrita, nós conseguimos realizar esse livro e eu também quis que o livro fosse e seja muito autêntico, porque, como eu te disse, é a história de um estudante de Direito que, com 19 anos, teve o privilégio de abraçar a publicidade. E eu tenho paixão por esse ofício, tanto que aos 63 anos eu não consigo deixar esse ofício. Até porque, usando de novo Gilberto Gil, ao ir na ID aprender com a Camila Costa e toda a equipe, na Liu Lara com a Márcia Esteves e toda a equipe, eu me reenergizo, eu roubo a energia dos jovens. Então, o Thales soube contar essa história brilhantemente bem. Foi uma parceria muito feliz e eu tive também o apoio do Paulo Tadeu, da Editora Matrix. E o livro vai estar disponível em todas as livrarias e já está disponível na Amazon para quem quer conhecer um pouco mais da história da publicidade e do empreendedorismo, porque a publicidade é a alma brasileira do negócio. E o livro está fresquinho nesta semana que está sendo lançada, né? Exatamente, na Livraria Travessa, nós vamos lançar esse livro e ele vai estar disponível em todas as livrarias no Brasil todo.
Maravilha. Qual foi a campanha que mais te marcou? Aquela que você não esquece? Dá para ver que você tem uma memória ótima, Luiz, né? Fala dos nomes como ninguém, com uma facilidade, mas tem algo assim, alguma campanha que ficou no teu coração? Ficou. A campanha da Friboi com o Tony Ramos, pergunta se é Friboi, agora mais recentemente Friboi Reserva com pergunta para o Valdir, né? Campanhas que nós fizemos para Maturata, a carne do churrasco, campanha que nós lançamos para a Natura Ecos, né? Não importa, Giovana, que você compre um shampoo da Natura Ecos mais adequado para o seu cabelo seco ou oleoso. Muitas consumidoras, como você, escolhem Natura Ecos porque se identificam com a causa e o propósito sustentável da marca. Porque ao comprar um shampoo da linha Ecos, você está ajudando a extração sustentável e natural de uma comunidade que, para manter a floresta em pé, nós temos 27 milhões de pessoas vivendo na floresta, se apoia na biodiversidade, se apoia na extração sustentável de ativos naturais que são usados no shampoo da Natura Ecos. Campanhas de banco, nós fizemos uma campanha linda de acessibilidade para o Banco do Brasil, com a Paula Saião, toda a equipe de marketing do banco. Ou seja, a gente tem muito orgulho de cada trabalho que a gente coloca na rua, porque tem muita imersão. Eu acho que uma agência de publicidade, para ter felicidade, precisa começar o processo de um jeito um pouco caótico, Giovana, provocando os profissionais de atendimento, planejamento, criação, mídia, ali todos integrados, insights criativos, vendo os dados, usando a tecnologia, mas no final tem que focar e o ótimo é inimigo do bom. Você tem que puxar, nunca se contentar com o bom. Para chamar a tua atenção está muito mais difícil. E a publicidade é uma intromissão no dia a dia das pessoas. Então tem que ter uma grande ideia para usar em qualquer plataforma, seja na TV aberta, TV a cabo, rádio, podcast, jornal, revista, out of home, rede social. Você precisa ser cativante e você precisa realmente traduzir o jeito de ser e de fazer da marca. Luiz, em relação a essa era da inteligência artificial, como manter os comunicadores, os publicitários ainda criativos? Eu abordo isso no livro. O uso da inteligência artificial tem que ser muito ético e tem que respeitar o consumidor. Eu acho que a inteligência artificial representa uma expansão da inteligência humana, pode contribuir muito com a agilidade na criação das campanhas, com a produtização e até a economia de todo o processo. Porém, nada substitui o olhar humano, a curadoria humana, o talento humano. Mais do que o como é o quem. Como disse o próprio vice-presidente mundial de marketing da Apple no Festival de Cannes, realizado em junho passado, uma lágrima para a inteligência artificial pode ser água e sal. Para nós, é emoção, é imaginação, é descoberta, é afetividade. Então, como eu citei, a campanha da Almar BBDO, nos 75 anos da Volkswagen, trazendo de volta Elis Regina com a autorização da família ao lado da Maria Rita, é um uso pertinente da inteligência artificial. Minha própria sócia Camila Costa usou a inteligência artificial de forma muito pertinente numa campanha para Allianz Seguros, mas nada substitui o talento humano, o olhar humano. Esse olhar humano da publicidade que você comenta, muito do que você viu, do que você sentiu e da experiência de carreira que você tem, passar isso para a nova geração faz diferença? Faz muita diferença, por isso que eu faço novamente o alerta. É uma geração muito fechada, uma geração que ficou muito presa na tela do computador e que o celular está para esse século XXI, Giovana, como o carro teve para o século passado. Mudou o conceito de mobilidade, de conteúdo. Agora, o fato é que nada substitui nesse mundo digital que nós vivemos o contato humano, o olhar. E por isso que eu recomendo a esses jovens publicitários, não fiquem presos às referências globais da propaganda, porque o Brasil não é um país cinza, o Brasil é um país colorido, onde o sol brilha. E respeite o jeito de ser e de fazer do consumidor brasileiro. Esse é um alerta que eu faço. A alma da propaganda brasileira está nas ruas, nos bares, nos pontos de ônibus e nas conversas das redes sociais. É um povo que adora a comunicação, é um povo que adora se comunicar. Tanto que tem casas de conteúdo como a Record, quanto tem casas de conteúdo como o JR Trade. Nós somos bons em comunicação, nós temos veículos de primeiro mundo, nós somos um mercado fundamental para as plataformas digitais.
Nós realmente somos primeiro mundo em comunicação, mas nós jamais podemos nos ater só à telinha do computador. Falando nisso, falando em consumo e mídias, as mídias digitais e tradicionais, elas estão integradas? Isso é cada vez mais importante? Como que você vê esse momento em que você tem uma conexão ainda que está se ajustando das mídias? Está se ajustando, mas primeiro ficou muito mais desafiador para nós publicitários, Giovana, criar uma campanha relevante. Porque as ondas são mais rápidas e existe uma multifragmentação. Vivemos um mundo multitela, multiplataforma. Mas o fato é que uma mídia não mata nem substitui a outra. Nós já achamos lá atrás que o cinema ia morrer com a TV. Tem mídia no cinema. Nós já achamos que a TV ia matar o rádio. O rádio está vivo, presente, se reinventando digitalmente. Você vê, ouve, assiste rádio e tem podcast. A TV aberta está viva e continua sendo um canhão e uma forma econômica e rápida de falar com o Brasil inteiro e divulgar uma marca de distribuição nacional, ou com as emissoras afiliadas, você tem a chance de falar regional e localmente com os consumidores locais. Você tem o fenômeno da TV a cabo. Você tem o fenômeno de jornais e revistas que se reinventaram em tablet, no celular, com conteúdos, com portais onde milhões de pessoas acessam notícia o tempo todo. Você tem o Out of Home, que é uma mídia a céu aberto, uma TV a céu aberto, com a reinvenção digital e com a permanência da força do outdoor. E você tem as redes sociais, que o brasileiro é um mercado-chave para o Google, para o Facebook, para o TikTok. Ou seja, nós realmente consumimos mais comunicação. Agora, ficou muito mais difícil chamar a tua atenção. Então, repito, mais do que nunca, nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Mais do que nunca, você precisa conectar marcas e pessoas. E o jogo começa hoje na conversão. Porque você projeta a sua marca, dá visibilidade à sua marca e você consegue fazer a performance e a conversão. Publicidade virou negócio. Você consegue fazer a Giovana acessar o QR Code e comprar aquele produto ou serviço. Então, mais do que nunca, a gente está medindo o resultado na veia. E a propaganda traz a margem necessária para a empresa poder ter lucro e reinvestir em inovação, em qualidade de produto e serviço e reinvestir nessa relação com o consumidor. Bom, agora para finalizar, que tipo de público você espera atingir com o seu livro? Eu acredito que a minha geração, que viveu essa época, os jovens profissionais que estão na liderança das agências, como a Márcia Esteves na Liular, a Camila na ID, o Felipe Bartolomeu na UMAP, o Edu Simon na Galeria, o Márcio Santoro, o Sérgio Gordilho na África, que representam aqueles que estão fazendo acontecer hoje no mercado publicitário, e os que vêm por aí, que vão trilhar esse grande mundo multiplataforma e essa grande avenida digital, e que vão fazer o futuro da publicidade. Jovens estudantes para quem eu procuro contar os meus aprendizados, dar dicas, dar sugestões. E eu sou muito crente de que o futuro da publicidade, que o melhor está por vir. Que eu acredito muito que nós continuaremos sendo a indústria da liberdade criativa e a indústria que move as outras indústrias. Luiz Lara, muitíssimo obrigada pela sua participação, mais uma vez aqui, por trocar essa experiência com a gente. Eu é que agradeço, Giovana, um prazer estar aqui no JR Trade. Muito obrigado a você. Obrigada a você que também ficou aqui com a gente. O JR Trade tem episódios novos, pode acessar o nosso conteúdo se você perdeu alguma coisa lá nas plataformas digitais da Record. Também tem a nossa versão em podcast, no seu tocador favorito, e a gente também vai ao ar na Record News. Eu te espero, até a próxima, tchau!